Obra Divina, Jovem Vive Milagre com Asma. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo no mês de julho, quando o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade do interior de São Paulo. Os irmãos já se preparavam para mais uma reunião na Congregação Cristã no Brasil, enquanto eu, com apenas 19 anos, sentia um aperto no peito que não me deixava respirar. Não era a primeira vez que aquilo acontecia, mas dessa vez parecia diferente, mais forte, como se uma mão invisível estivesse esmagando meus pulmões. A asma, que me acompanhava desde a infância, havia se agravado nos últimos meses, e os médicos já não sabiam mais o que fazer. Os remédios que antes davam algum alívio agora mal faziam efeito. Cada crise era uma batalha, e naquela tarde, eu sentia que estava perdendo a guerra. Desde pequeno, eu convivia com a dificuldade de respirar. Lembro-me das noites em que minha mãe, com lágrimas nos olhos, me levava ao hospital porque o chiado no peito não passava. Os médicos falavam em bronquite, alergias, asma crônica, e os diagnósticos só aumentavam. Com o tempo aprendi a conviver com as limitações. Não podia correr muito, não podia me expor ao frio, nem mesmo rir muito forte, pois qualquer esforço podia desencadear uma crise. Mas apesar de tudo eu sempre confiei em Deus. Minha família era fiel à congregação, e desde cedo aprendi que mesmo nas dificuldades, o Senhor não nos abandona. Porém, naquela tarde, enquanto me arrastava até o banco da igreja, sentia que minha fé estava sendo posta à prova de uma maneira que nunca havia experimentado antes. A reunião começou com os hinos de louvor, e eu tentei cantar, mas cada palavra era um esforço. O suor escorria pelo meu rosto e as mãos tremiam. Meu pai, percebendo meu estado, colocou a mão no meu ombro e sussurrou: "Filho, vamos orar." Não precisei responder, ele já sabia o quanto eu estava sofrendo. Enquanto os irmãos cantavam, ele se ajoelhou ao meu lado e começou a clamar a Deus em voz baixa, mas com uma fé que me comoveu. "Senhor, olha para o meu filho. Tu conheces a sua dor, tu sabes o quanto ele tem lutado. Não o deixes desfalecer. Dá-lhe alívio, dá-lhe cura, se for da tua vontade." Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma confiança que naquele momento eu não conseguia ter. Enquanto meu pai orava, eu fechava os olhos e tentava me concentrar nas palavras do irmão que estava dirigindo a reunião. Ele falava sobre a providência divina, sobre como Deus cuida dos seus filhos mesmo quando tudo parece perdido. Mas minha mente estava dividida. Uma parte queria acreditar, enquanto a outra gritava em desespero, lembrando-me de todas as vezes que as crises tinham voltado, mesmo depois de tantas orações. Será que Deus não está ouvindo? Pensei. A dúvida era como uma sombra que tentava me afastar da fé. Mas então, como se Deus soubesse exatamente o que se passava em meu coração, o irmão que dirigia a palavra olhou na minha direção e disse: "Irmãos, às vezes o Senhor permite que passemos por provações para que nossa fé seja provada e purificada. Mas Ele nunca nos deixa sozinhos." Aquelas palavras ecoaram em mim como um chamamento. De repente senti uma paz estranha, mesmo com a falta de ar. Era como se Deus estivesse dizendo: "Confie em mim, mesmo que você não veja a saída." Meu pai terminou sua oração, e eu, com lágrimas nos olhos, balbuciei: "Senhor, se é da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar." Não era uma oração elaborada, mas era sincera. E naquele momento, senti que Deus a havia ouvido. Os dias seguintes foram dos mais difíceis. As crises se tornaram mais frequentes e intensas. Cheguei a desmaiar 2 vezes em casa e minha mãe, assustada, queria me levar ao hospital novamente. Mas algo em mim resistia. Não era teimosia, mas uma certeza de que Deus estava agindo, mesmo que eu não visse ainda. Os irmãos da congregação, sabendo do meu estado, começaram a orar por mim em todas as reuniões. Lembro-me de uma irmã mais velha, Dona Maria, que me chamou depois de um culto e disse: "Meu filho, eu também já passei por provações difíceis. Mas Deus é fiel. Ele não vai te deixar assim. Continua orando." Suas palavras me deram ânimo, e eu passei a clamar a Deus com mais insistência. Uma noite, enquanto estava deitado na cama, sentindo o peito arder e a respiração falhar, lembrei-me das histórias bíblicas que ouvia desde criança: a passagem do Mar Vermelho, a cura do paralítico, a ressurreição de Lázaro. Deus havia feito coisas impossíveis naqueles tempos, e Ele continua o mesmo. Então, com a voz fraca, comecei a orar: "Senhor, Tu disseste que tudo é possível ao que crê. Eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Se Tu curaste os doentes naqueles dias, também pode me curar hoje. Não peço por mim, mas pela Tua glória, para que muitos vejam que Tu és vivo e poderoso." Foi uma oração longa, cheia de lágrimas e suspiros, mas quando terminei, senti um alívio inexplicável. No dia seguinte, acordei com uma sensação diferente.
O peito não doía tanto, e o ar entrava com mais facilidade. Fiquei receoso de acreditar que estava melhor, com medo de me decepcionar. Mas, à medida que o dia passou, percebi que realmente estava respirando sem dificuldade. Não usei o inalador nenhuma vez. Minha mãe, ao perceber a mudança, chorou de alegria e disse: Deus ouviu nossas orações, filho. Eu não conseguia acreditar. Seria possível que, depois de tantos anos de sofrimento, Deus tivesse finalmente me curado? Os dias se passaram, e a melhora foi se confirmando. Voltei ao médico para um check-up e ele, surpreso, disse que meus pulmões estavam limpos, sem nenhum sinal de inflamação ou obstrução. Isso não é normal, ele comentou. Parece que você teve uma remissão espontânea. Eu sorri por dentro, sabendo que não havia sido espontâneo, mas sim uma obra divina. Quando contei aos irmãos da congregação, todos louvaram a Deus. Alguns choraram, outros deram testemunhos de como haviam orado por mim. Foi um momento de grande alegria e gratidão. Mas a maior prova de que aquilo era uma obra de Deus veio algumas semanas depois. Em uma reunião de jovens, enquanto cantávamos hinos, senti uma vontade imensa de correr, algo que não fazia há anos por medo de uma crise. Sem pensar duas vezes, saí correndo pelo pátio da igreja, e para minha surpresa, não senti nenhuma falta de ar. Os jovens, ao me verem correndo e rindo, começaram a aplaudir e a glorificar a Deus. Aquilo foi a confirmação de que Ele havia me libertado não apenas da dor, mas também do medo que me acompanhava há tanto tempo. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi paciente comigo. Ele permitiu que eu passasse por aquela prova não para me castigar, mas para fortalecer minha fé e mostrar seu poder. Aprendi que mesmo quando não entendemos os caminhos do Senhor, podemos confiar nele. As noites de dor, as orações desesperadas, as lágrimas derramadas, tudo isso fez parte de um plano maior, que culminou em uma vitória que só poderia ser atribuída a Deus. Agradeço a Deus não apenas pela cura física, mas pela cura espiritual. Aquela experiência me aproximou ainda mais do Senhor e me ensinou a valorizar cada respiração como um dom dele. Também aprendi que na Congregação Cristã no Brasil, temos um apoio inestimável, os irmãos que oram, que choram e que se alegram conosco. Eles foram instrumentos nas mãos de Deus para que eu não desanimasse. Hoje, sempre que vejo alguém passando por uma prova de saúde, procuro encorajá-lo, lembrando que Deus não esquece dos seus. Às vezes, a resposta não vem no tempo que queremos, mas Ele sabe o momento certo. E quando a bênção chega, como chegou para mim, não há palavras para descrever a gratidão que enche o coração. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está lendo. Se você está passando por uma luta, não desanime. Ore, clame, confie. Deus ouve, Deus age, e no seu tempo Ele responderá. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele dia marcou minha vida de tal forma que até hoje, quando respiro fundo, sinto como se cada sopro fosse uma lembrança viva da bondade de Deus. Não foi apenas a asma que se foi, mas também uma carga de ansiedade que eu nem sabia que carregava. Antes eu vivia com medo de que a qualquer momento a falta de ar voltasse, me deixando impotente e sufocado. Mas depois daquele milagre, uma paz que não vinha de mim encheu meu coração. Era como se o Senhor tivesse dito: Filho, eu cuido de ti. Não temas. Lembro que nos dias seguintes eu acordava cedo, ainda antes do sol nascer, só para agradecer. Ficava de joelhos ao lado da cama, com as mãos levantadas, e falava com Deus como um filho fala com o pai. Não eram palavras bonitas ou preparadas, eram só lágrimas e gratidão. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por eu poder respirar sem dor. Obrigado por não me deixar sozinho. Às vezes a emoção era tão grande que eu não conseguia nem falar, só chorava. Mas Deus entende o coração, e Ele sabia o que eu queria dizer. Os irmãos da congregação também notaram a mudança. Muitos deles tinham orado por mim nos cultos, nas reuniões de oração, até mesmo em casa quando não sabia. Uma irmã mais velha, Dona Maria, me chamou certo dia e disse: Meu filho, quando você estava pior, eu orei tanto por você que minhas joelhos doíam. Mas valeu a pena. Deus é fiel. Aquilo me marcou. Não era só eu que tinha clamado, era um exército de servos de Deus intercedendo, e o Senhor ouviu cada uma daquelas orações. Um detalhe que nunca esqueci foi como Deus usou até as pequenas coisas para me ensinar. Certo domingo, depois do culto, um irmão mais novo, que também tinha problemas respiratórios, veio me procurar. Ele estava com os olhos cheios d'água e disse: Irmão, eu ouvi seu testemunho, e quero crer que Deus pode me curar também. Mas às vezes tenho medo de pedir. Naquele momento, entendi que minha cura não era só para mim. Era para que outros vissem que Deus ainda opera milagres. Abracei aquele irmão, oramos juntos, e lhe falei: Deus não olha se a gente é forte ou fraco.
Ele olha pro coração. Se você crer, Ele vai fazer. E Deus fez. Não foi no mesmo dia, nem na mesma semana, mas alguns meses depois, aquele irmão deu seu próprio testemunho. Não foi uma cura instantânea como a minha, mas uma melhora gradual, até que um dia ele percebeu: já faz tempo que não uso o inalador. Mais uma vez, vi que Deus trabalha de maneiras diferentes, mas sempre no tempo certo. Isso me ensinou a não questionar o como ou o quando, mas a confiar que Ele sabe o que faz. Outra lição que aprendi foi sobre a importância de não guardar o milagre só para mim. Muitas vezes, depois de receber uma bênção, a gente fica tão feliz que esquece de contar para os outros. Mas a palavra diz: vinde, ouviremos todos juntos o que Deus tem feito. Então, sempre que tenho oportunidade, compartilho o que o Senhor fez. Não para me gloriar, mas para que outros saibam que Deus é real, que Ele ouve, que Ele cura. Já vi irmãos chorando ao ouvir, outros se animando a orar com mais fé, e até pessoas de fora da congregação se aproximando de Deus depois de ouvir como Ele mudou minha vida. Uma coisa que também mudou em mim foi a forma de encarar as provas. Antes, quando algo difícil acontecia, eu logo pensava: por que eu, Senhor? Mas depois da cura, passei a ver as dificuldades como oportunidades de Deus mostrar seu poder. Quando fiquei desempregado alguns anos depois, por exemplo, em vez de me desesperar, lembrei da asma. Se Deus curou minha saúde, Ele também poderia abrir portas para um trabalho. E foi assim: depois de muitas orações e jejuns, uma vaga apareceu de forma inesperada, como se Deus tivesse preparado tudo antes mesmo de eu precisar. A gratidão também se tornou um hábito. Antes eu orava mais quando estava com medo ou necessidade. Hoje oro porque amo ao Senhor. Não é só pedindo, é agradecendo. Agradeço pela saúde, pela família, pelos irmãos na fé, pelas pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas, como o ar que respiro, o pão de cada dia, a paz no coração. Aprendi que a gratidão mantém o coração perto de Deus e afasta a murmuração. Também passei a valorizar mais os cultos e as reuniões. Antes, às vezes ia por obrigação, ou porque era o certo a fazer. Mas depois de viver aquele milagre, cada culto se tornou um momento especial. Quando canto os hinos, sinto como se estivesse falando diretamente com Deus. Quando ouço a palavra, é como se Ele estivesse me falando pessoalmente. E quando vejo os irmãos orando uns pelos outros, sinto que estou em família, protegido, amado. Uma coisa que nunca deixei de fazer foi jejuar e orar pelos enfermos. Sempre que sei de alguém passando por uma prova de saúde, peço a Deus que use minha vida para interceder. Já vi irmãos com câncer, com dores crônicas, com depressão, sendo fortalecidos, alguns até curados, depois de muita oração. Não é que eu tenha algum poder, mas porque Deus honra quando seus filhos clamam com fé. Uma vez, uma irmã com um tumor grave me pediu para orar por ela. Não prometi nada, só disse: vamos levar ao Senhor. Depois de meses de oração, os médicos ficaram surpresos, porque o tumor havia diminuído sem explicação médica. Ela chorou nos meus braços e disse: Deus usou você. Mas eu sabia que não era eu, era fé, era a graça de Deus. Às vezes, quando estou sozinho, penso em como seria minha vida se Deus não tivesse me curado. Talvez ainda estivesse preso ao medo, dependente de remédios, vivendo com limitações. Mas Ele me deu não só a cura, mas uma vida nova. Uma vida com propósito. Hoje, quando vejo jovens na congregação, procuro incentivá-los a confiar em Deus, a não desanimar nas provas. Digo a eles: Deus não mudou. O mesmo Deus que me curou é o Deus de vocês. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Também aprendi que os milagres não são só coisas grandiosas como curas instantâneas. Às vezes o milagre está no dia a dia, na força para levantar da cama quando o corpo dói, na paz que vem quando tudo parece ruim, na palavra certa que um irmão fala na hora certa. Uma vez estava passando por uma fase difícil no trabalho, cheio de pressões, e um irmão mais velho, que nem sabia direito o que eu estava enfrentando, me abordou depois do culto e disse: Irmão, Deus me colocou no coração para te dizer: não temas porque eu sou contigo. Aquilo foi como água fresca na alma. Não foi uma cura física, mas foi um milagre de consolo, de direção. Outra coisa que Deus me ensinou foi a humildade. Depois da cura, alguns irmãos começaram a me ver como alguém especial, como se eu tivesse alguma virtude. Mas eu sabia a verdade, não era por merecimento, era por graça. Quantas vezes eu tinha duvidado? Quantas vezes tinha reclamado? Se Deus me abençoou, não foi por minha justiça, mas por sua misericórdia. Isso me fez entender que ninguém é melhor que ninguém na casa de Deus. Todos somos pecadores salvos pela graça, todos precisamos uns dos outros, todos dependemos do mesmo Senhor. Com o tempo comecei a perceber que minha história não era só sobre mim, era sobre a fidelidade de Deus.
Quantas vezes na Bíblia vemos Deus usando pessoas comuns para mostrar seu poder? Moisés gaguejava, Davi era jovem, Pedro era impulsivo, mas Deus os usou. Eu não era diferente. Se Deus usou a minha fraqueza para glorificar seu nome, era porque ele queria que outros soubessem. Não importa quão grande seja a prova, ele é maior. Hoje, quando olho para os jovens na congregação, especialmente aqueles que enfrentam doenças ou medos, sinto um desejo grande de dizer a eles: não desista. Deus não te esqueceu. Às vezes a gente olha para os outros e pensa que só nós passamos por coisas difíceis. Mas a verdade é que todos têm suas lutas. A diferença é que, com Deus, nenhuma luta é sem propósito. Cada prova é uma chance de crescer, de aprender, de se aproximar dele. Uma coisa que sempre digo é: Deus não tira a prova antes do tempo, mas ele dá força para passar por ela. Já vi irmãos com doenças terminais que mesmo na dor louvavam a Deus. Já vi famílias que perderam entes queridos, mas que mesmo no choro diziam: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é fé. Não é a ausência de dor, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos. Às vezes, quando estou em oração, peço a Deus que me dê oportunidades de ser uma bênção, assim como outros foram para mim. Já levei irmãos ao médico, já orei com pessoas no hospital, já compartilhei a palavra com quem estava desanimado. Não é que eu seja algo especial, mas porque sei o que é estar no lugar deles. E se Deus me deu uma segunda chance, quero usá-la para servir a Ele e aos outros. Uma das maiores alegrias que tenho é ver quando alguém que estava afastado volta para a congregação. Já vi irmãos que depois de passarem por provas, se distanciaram magoados, pensando que Deus não os tinha ouvido. Mas quando voltam, quando veem que Deus nunca os deixou, é como se uma luz acendesse nos olhos deles. Uma vez, um irmão que tinha se afastado há anos voltou depois de uma doença grave. Ele me abraçou e disse: pensei que Deus tinha me abandonado, mas agora vejo que ele só estava me esperando de braços abertos. Aquilo me fez lembrar de como eu também quase desisti, mas Deus, na sua bondade, não me deixou ir. Hoje, quando oro, peço a Deus que me ajude a nunca esquecer de onde Ele me tirou. Que eu nunca me torne orgulhoso, nunca ache que mereço algo, mas que sempre lembre que tudo é graça. Porque o dia que a gente esquece da graça é o dia que a gente começa a cair. E eu não quero cair. Quero ficar firme, como a palavra diz. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Também peço a Deus que me dê um coração grato até o fim. Que mesmo nos dias ruins eu possa dizer: agradeço-te, Senhor, por tudo. Porque a gratidão muda o coração. Já passei por dias em que tudo parecia dar errado, mas quando eu parava para agradecer, mesmo pelas pequenas coisas, a paz voltava. É como se Deus dissesse: filho, enquanto você estiver agradecendo, o inimigo não pode te tocar. Uma coisa que sempre digo aos irmãos é: não espere a prova passar para louvar a Deus. Louve-o no meio da prova. Porque a fé não é só para os dias de vitória, é para todos os dias. Já vi irmãos que mesmo na doença cantavam hinos. Já vi mães que mesmo com filhos doentes sorriam e diziam: Deus sabe o que faz. Isso é fé viva. Não é fingimento, é confiança. Hoje, quando olho para trás, vejo que minha vida é um testemunho de que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que curou o paralítico, é o Deus que me curou. E se Ele fez por mim, pode fazer por você. Não importa o que você esteja passando, não importa quão grande seja a sua luta, Deus é maior. Ele não promete que a vida será fácil, mas promete que nunca nos deixará. Por isso, se você está lendo isso e sente que sua fé está fraca, se a prova parece grande demais, se você já orou e ainda não viu a resposta, não desanime. Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Ele ouve cada oração, cada lágrima, cada suspiro. E no seu tempo, no tempo certo dele, você verá a mão dele agindo. Pode não ser do jeito que você espera, pode não ser quando você quer, mas será do jeito que Deus sabe ser melhor. E quando a bênção vier, não se esqueça, é para glorificar a Deus, não a nós. Porque tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Que a gente nunca se esqueça disso. Que a gente nunca deixe de agradecer. Que a gente nunca pare de confiar. Porque no fim, quando olharmos para trás, veremos que cada prova, cada lágrima, cada noite de oração valeu a pena. Porque tudo isso nos levou mais perto dele. E não há lugar melhor para estar do que nos braços do nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe a todos os que lerem este testemunho. Que Ele fortaleça a fé, renove a esperança e encha o coração de paz. Porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Amém.